Por incrível que pareça, o primeiro desafio que a gente enfrentou nesse projeto foi de explicar e de convencer as pessoas de que era necessário ter um projeto estruturado de captação, né? Então, ele começa antes da captação, quer dizer, demonstrar a importância e o valor desse esforço, dessa iniciativa. E isso tem uma explicação, quer dizer, na educação, no ensino superior, certamente as instituições já têm de maneira geral, as instituições particulares já têm uma mentalidade muito mais, digamos, madura nesse aspecto, mas na educação básica existe muito espaço ainda para uma visão mais empreendedora, né? E acho que a própria atuação da Baema, que começou em 2000 quer dizer, a Baema tem décadas, ela foi fundada em 1953, mas a partir de 2016 ela passou a se dedicar à educação, então ela se transformou numa empresa de educação. E como a iniciativa da Baema, algumas outras nessa área, no sentido de criar grupos de escolas com afinidades, né, pedagógicas, ou enfim, afinidades de valores, mas ajudar essas escolas a aperfeiçoar seus mecanismos, né, sua operação e seus mecanismos de gestão. Então, esse esforço de captação é um deles. Então, o primeiro desafio foi esse, mostrar para os acionistas, para as escolas, para a comunidade, por que a gente precisava, de fato, desenvolver esse esforço. E aqui, então, tem alguns números que eu vou passar rapidamente, mas a gente buscou, né, nas bases disponíveis, infelizmente nós temos, né, boas bases de dados aí no setor de educação, na base do INEP, como é que esse setor evoluiu, o setor de educação básica. Então, essa faixa clarinha aí, amarelada, que tem em cima, mostra como que o número de matrículas das escolas privadas evoluiu desde 2007, né? Aí 2015 teve um pico, quer dizer, a gente saiu de 2007 com 6 milhões e 400 mil alunos matriculados nas escolas privadas, né? Onde tem as escolas, nessa faixa das escolas privadas tem escolas particulares, escolas confessionais, escolas com convênios, enfim, mas são todas escolas privadas. E esse número chegou a 9 milhões e 300 quase, tá certo? Em 2015. Então, assim, houve um grande... nesse período ainda houve uma expansão da base total de alunos, né? Coisa que parou de acontecer desde então, mas especialmente houve um crescimento muito grande, né, do interesse e das matrículas nas escolas privadas. O que aconteceu a partir desse momento, e aí tem vários motivos, né, vários possíveis fatores, teve a crise econômica, tem também questões demográficas, né, você não ter mais um processo de crescimento, né, uma certa estagnação e até uma diminuição do número de alunos totais aí na rede de ensino. Mas a gente andou um pouco de lado. Então, em 2017, esse número que era de 9 milhões e 300 lá quase em 2015 passou a 9 milhões e pouquinho, então teve uma queda já expressiva de quase 200 mil alunos, mais de 200 mil alunos em 2 anos, e esse número continuou mais ou menos assim, até que em 2019 houve uma pequena recuperação, né? E então parece que está havendo uma pequena recuperação do número de alunos. Agora, 2020, de novo, com essa crise maluca, a gente vai esperar para ver os dados do INEP aí o ano que vem, acho que vai ter muita mudança, né? Mas, enfim, então, a partir de 2015, resumo da ópera, parou de crescer o número de alunos ingressando nas escolas particulares, ou se matriculando nas escolas particulares. O que aconteceu com as escolas? Aconteceu algo um pouco diferente, quer dizer, elas cresceram em número, então aqui nesse gráfico a gente enxerga o número de escolas por tipo de dependência. Então, escolas municipais, né, escolas públicas, municipais, estaduais ou federais, escola privada novamente nessa faixa amarela. Elas eram, em 2007, 32.600 aproximadamente, e elas foram crescendo em número justamente para acolher essa demanda crescente do público pelo ensino privado. E elas se tornaram, então, cresceram de 32 mil para 40 mil em 2015. Em 2015, lembra que a gente viu que o número de alunos, de matrículas nas escolas privadas parou de crescer, cresceu até lá e meio que se estagnou, ou até voltou atrás.
só que com as escolas não aconteceu isso. Então, as escolas continuaram crescendo. Então, se você olhar 2019, né, de 2015 até 2019, houve um crescimento de quase 2.000 escolas, né? O número de escolas cresceu em quase 2.000 entre 2015 e 2019. Né? Então, isso naturalmente causa uma mudança nessas operações. Então, o que aconteceu basicamente foi que as escolas, aqui mais uma vez, essa linha amarela que está aqui embaixo, é a média de número de alunos por escola privada. Tá? Tem aqui em todas as categorias, mas em 2014 as escolas privadas tinham 230 alunos em média, e esse número que veio crescendo, né, desde 2007, esse tamanho médio da escola privada, mas desde 2017 esse número foi diminuindo e chegou a menos de 220 alunos. Né? Então, em média, a escola privada perde alunos. Mas será que isso aconteceu de maneira igual entre as várias cidades, enfim, nas várias faixas de renda e tal? O que a gente constatou também é que não. Né? E aqui, vou passar rapidinho, não sei se está muito boa a visualização, mas assim, o resumo da ópera aqui é o seguinte: as cidades pequenas e médias, em geral, tiveram um crescimento de tamanho das escolas particulares, das escolas privadas. E as cidades grandes perderam muitos alunos. Né? Então, essa perda líquida que houve de alunos no total, ela foi muito mais forte nas cidades grandes, o que é natural, porque o que acontece? O número de escolas aumentou mais nas cidades grandes. Né? Então, aqui, São Paulo, as principais capitais, etc., houve, geralmente, a competição começa aí, quer dizer, o aumento do número de escolas começa aí. Tudo isso para dizer que é preciso, né, a partir de 2015, as escolas que vinham crescendo mais ou menos assim com a vela hasteada, né, e que a preocupação era muito mais assim, como é que eu vou acomodar esse crescimento de alunos, como é que eu vou planejar minhas turmas, a partir de então, a grande maioria delas passou a ou ficar do mesmo tamanho ou decrescer, e passou a ser necessário ter essa preocupação justamente com o processo de crescimento. Né? Isso envolve, justamente, eu estou usando aqui um gráfico do HubSpot, né, que é um dos principais sistemas aí e é o que a gente utiliza para automação de marketing e gerenciamento de relacionamento, né, com clientes. Mas só para ilustrar que esse processo de captação ele começa lá, bem antes do trabalho de atendimento em si, começa em atrair, né, em mobilizar esse público. Né, então, tem várias etapas que são, né, e que são assim, bastante desafiadoras. Né, e se a gente for para a definição de marketing, quer dizer, é muito comum a gente enxergar marketing como só a comunicação, né, ou só a história a contar, mas não, marketing ele é quase tudo que não digamos, as funções de apoio, né, as funções administrativas de apoio e fabricação ou produção de produtos e serviços. O marketing é quase todo o resto. Então, é um desafio muito grande, não é simples para as escolas, né? A gente com um grupo de 10 escolas, cada uma com as suas particularidades, né? Algumas já mais desenvolvidas e outras menos, mas não é simples criar essa mobilização e essa percepção do tamanho do desafio, né? Afinal, a gente tem que criar, comunicar e entregar valor. Né? Não é só criar ou só comunicar, tem que entregar também. Então, o serviço está envolvido. A gente tem que acompanhar todo o ciclo de vida desses públicos que a gente atende. Né? E os públicos são diversos. Na educação básica, a gente está falando de alunos, das famílias. Né? Então, essa já é uma complexidade, talvez, adicional aí em relação ao ensino superior, porque a gente fala com os pais, mães, responsáveis, né? E também, né, com os alunos. Né? E aí tem toda a questão de ex-alunos, enfim, tem uns 9 públicos diferentes com quem a gente tem que falar, e tem que falar por muito tempo. Né? Uma coisa é captação, outra coisa é que esse aluno vai ficar talvez por 15 anos na nossa instituição, e depois vai ser ex-aluno por mais 80 anos. Então, ou seja, a missão é grande, né? E eu estou chamando a atenção porque ela já seria grande mesmo que a gente já soubesse o que fazer e tal, mas a gente está aprendendo, no fundo. Acho que a gente, como empresa, como grupo, está descobrindo, com o apoio, né, da Marketing for Edu e com o uso de um sistema que, de fato, é muito consistente, né, para gerenciar todo esse processo, a gente está aprendendo. Mas, então, eu diria que aí, além desses desafios gerais, né, e já concluo aqui, a gente tem desafios bastante específicos da nossa
do nosso projeto, né? A primeira é um pouco de uma quebra de tabu, né? De uma conscientização de que sim, é preciso vender entre aspas, porque a palavra venda não necessariamente ela é utilizada, mas assim, a gente precisa sim saber contar a nossa história, mostrar nossos valores e trabalhar ativamente para trazer alunos, né? E isso, às vezes, pode encontrar dúvidas, choques e desconfortos, assim, quando você fala de escola, né? Porque é óbvio que toda a estratégia de comunicação ela é baseada, né, no marketing inbound, quer dizer, a gente não faz o mesmo tipo de comunicação que uma empresa de varejo, né? Isso é meio óbvio, mas quando a gente trabalha esse tema com as escolas, aparecem um pouco essas dificuldades. Então, acho que a primeira coisa é essa, de quebrar um pouco esse tabu. Sim, temos que contar a nossa história, temos que saber atrair alunos para a própria sustentabilidade da instituição, né? A segunda, muito importante para a gente, é que as escolas têm um certo grau de autonomia, especialmente autonomia pedagógica, e a gente mantém, e é um pouco do nosso espírito. A gente não é um grupo de educação que tenha uma educação uniforme. A gente tem, de fato, várias escolas, cada uma com a sua história, com o seu jeito de ser. E coordenar tudo isso num processo único, né, de captação, num processo integrado, é realmente um desafio enorme. O pessoal da Market for Edu sabe bem do que eu estou falando, né? Desde toda a parte de produção de conteúdo, porque o conteúdo é chave para a gente atrair interesse, né, do público, desde a parte de produção de conteúdo até todas as questões ligadas ao atendimento mesmo, né, ao caminho aí nesse funil de captação, desde o interesse até a matrícula. Então, isso para a gente é um aspecto muito importante, né? A gente conseguir lidar com essa diversidade sem ficar muito louco, só ficando louco o suficiente para conseguir continuar o esforço aí. E a produção descentralizada do conteúdo, né? Porque cada escola sabe muito falar da sua história, dos seus valores, mas a gente precisa fazer tudo isso convergir para um processo em que esse conteúdo atrai interesse, e esse interesse é canalizado para o nosso funil de captação. A implantação do sistema foi um desafio para a gente, do sistema, no caso, HubSpot, que a gente escolheu e está bastante feliz com essa escolha, porque a gente teve pouco tempo, né? Então, a gente, desde a gente concluir, né, e negociar esse projeto e orçamento para isso, até a gente implantar, a gente teve, assim, praticamente 2 a 3 meses, e ainda mais com um momento aí de pandemia, então foi um desafio muito grande a gente pegar 8 escolas diferentes e tentar convergir para um projeto, para um processo único e para um sistema único. A gente teve, então, sabia que ia ter esse desafio e continua tendo. Mas, felizmente, a gente já está num momento de maior estabilidade, inclusive está enxergando outras possibilidades, por exemplo, como fazer um processo de matrícula, né, online integrado, por exemplo, com o Educa Legal, que é a plataforma que o Pedro talvez mencione aí, que é uma plataforma que permite assinatura digital, enfim, facilita a vida dessas famílias de novos alunos. Mas a gente está caminhando nisso aí. Gestão dos indicadores, né, entender quais são as fontes de audiência mais qualificadas, quer dizer, tudo isso leva algum tempo e demanda algum trabalho de mineração aí dos dados e de extração de relatórios do sistema. Felizmente, o HubSpot dá muito essa facilidade, né, para a gente enxergar isso, e acho que a gente está amadurecendo bem esse entendimento. Depois, a questão própria do atendimento, né, quer dizer, a demanda flutua, então a gente agora, por exemplo, está num momento de maior procura, e às vezes você tem limitações e gargalos nas equipes de atendimento, são pequenas equipes em cada escola, e a gente está tentando justamente dar uma vazão para esse atendimento, usando a automação, né, que o sistema proporciona, e também usando gente mesmo, né, atendendo esses momentos de pico. Outra coisa, e aí finalizando, que nos trouxe muito desafio foi essa questão da recuperação das famílias que desistiram, especialmente a educação infantil, né? E isso foi uma coisa nova esse ano, quer dizer, claro, você tem evasão todo ano, mas nesse ano a gente teve uma concentração muito grande disso na educação infantil, porque foi o segmento que, de fato, é muito mais difícil atender com a educação à distância, né? Então, o AVA foi muito bem sucedido, mesmo as escolas que não estavam muito habituadas fizeram essa transformação rapidamente, atendendo muito bem ensino fundamental para frente. Educação infantil ficou complicado por natureza, e aí isso gerou muita desistência. Então, a gente está trabalhando em cima dessa base de famílias
e acho que com resultados até aqui promissores. Quer dizer, uma grande parte delas quer voltar, então acho que foi muito importante também usar essas ferramentas e usar esse processo que a Marketing for Edu nos ajudou a implantar, para ter essa atenção também com essas famílias que ficaram aí no limbo, né, que desistiram, mas que querem voltar. Então, basicamente, são esses os pontos que eu queria trazer e fico depois à disposição para a gente, depois do Pedro falar, e para a gente conversar, enfim, tentar trocar ideias. Caio, pode falar, Pedro. Não, aqui tem uma pergunta que eu acho bem interessante. Caio, qual foi a ação interna que obteve a maior aceitação para quebrar o tabu de vender, Caio? Foi o Bruno Leite que fez essa pergunta. Cara, olha, boa pergunta. A maior ação interna é conversar sem parar nessa bendita dessa tela aqui, entendeu? Com todo mundo, mostrando a sua cara, mostrando que você não veio de outro planeta para transformar a escola num bicho que ela não é, em uma coisa que ela não é, né? Acho que é muito o meio, eu diria que acho que pode ter vários meios, né? A gente usou muito reuniões e conversas com as equipes, mas o que eu diria é isso. Acho que a mensagem é a gente trazer, buscar novos alunos, não é criar, dar ao mercado nenhuma mensagem diferente daquelas que a escola já dá. Então, a gente quer, sim, reforçar os valores, o jeito de ser da escola, os diferenciais, né, da escola, deixar claro, contar essa história muito bem contada e para mais gente do que ela é de fato, né, sem nenhum artificialismo. Então, acho que essa é a mensagem que fica clara quando você tem a oportunidade de interagir com as pessoas. E aí, dando meu testemunho, Caio, eu não conheço nenhum grupo, de todo esse tempo que eu trabalho com a educação, nenhum grupo que respeita tanto a opinião da escola, sendo muito sincero, né? E entende tanto a opinião da escola. Eu acho assim, a escola tem uma autonomia de linguagem, de abordagem, de processo, como tem na Baema, realmente ela realmente tem isso e é um trabalho de convencimento mesmo, porque se ela não aceitar, ela segue o modelo que ela tem, né? Então é um processo de venda mesmo. Todo tempo Caio tem que estar, e o Caio, o time do Caio, evidente, que Caio tem um time grande e competente que fica o tempo todo trabalhando isso com as escolas também estão muito abertas, também não tem ninguém lá do outro lado que seja fechado, mas eles estão muito abertos e ao tempo todo trabalhando isso e, cara, Caio faz, sem brincadeira, acho que umas 10 reuniões por dia, não sei nem como é que ele consegue. Por aí. Dá 10 vezes mais trabalho, no fundo é isso, vocês sabem que vocês também tiveram esse trabalho, não dá 10 vezes mais trabalho, mas... mas culturalmente é completamente diferente. A nossa essência é essa, né? Não poderia ser diferente. A gente adquiriu essas escolas, a participação nelas, porque elas são o que são, né? Então, isso é um ativo muito importante para a gente. Então, a nossa diretriz é essa, manter um grau de autonomia que mantenha, né, a genética e o DNA dessas escolas muito forte, porque é isso que as faz ter excelência. Então, isso dá um trabalho louco, né? Por isso que a gente... As marcas são muito boas também, né, da loucura que é isso, mas é uma loucura boa que também traz muita satisfação, porque cada passo que a gente dá é muito comemorado. Assim.